Esses são os descendentes de Sem, segundo suas famílias, suas línguas, seus territórios e suas nações. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. Hoje estou muito entusiasmado com a nossa imersão, porque o que temos pela frente não é apenas uma daquelas listas aborrecidas de nomes antigos, mas sim um autêntico mapeamento do destino humano. É verdade. E é um tema fascinante. Sem dúvida. Vamos mergulhar no texto de Gênesis, capítulo 10, versículo 31. E para nos ajudar a navegar nisto, trazemos para a mesa duas fontes clássicas muito sólidas. Temos as reflexões de Ellen G. White, na obra Patriarcas e Profetas, e também as notas exegéticas de John Wesley, no seu comentário ao Antigo Testamento. E importa definir logo o tom desta conversa, porque a nossa missão aqui é profundamente reflexiva e didática. Perceber que o capítulo 10 de Gênesis, que muitos estudiosos chamam a Tabela das Nações, funciona mesmo como um mapa teológico. O mapa providencial, não é? Exatamente. A ideia central que ambas as fontes nos mostram é que a enorme diversidade da humanidade e a forma como os povos se espalharam não foi um mero acidente da história. Foi uma matriz desenhada e ordenada por Deus. Pois, e para percebermos isso, não podemos fazer só uma leitura superficial daquela lista de nomes. Temos de dissecar o texto. Dissecar, lá está. É a palavra certa. Portanto, passo a passo. O versículo 31 diz isto, de uma forma muito estruturada. Diz assim: esses são os descendentes de Sem, segundo as suas famílias, as suas línguas, os seus territórios e as suas nações. É uma fórmula muito específica e o que sobressai logo aqui, se compararmos com outras culturas daquela altura do Antigo Médio Oriente, é que este registro é absolutamente único. A sério. Mas, quer dizer, não havia outros povos a fazer listas de nações? Havia, claro, se olharmos para as estelas egípcias ou para as tábuas da Babilónia, eles faziam listas de povos estrangeiros, mas o propósito era completamente diferente, eram registros militares, pura propaganda. Ah, estou a ver. Para mostrar quem tinham conquistado. Precisamente. Era para o faraó gravar na pedra as tribos que aniquilou ou de quem cobrava impostos. Era um memorial de pura arrogância política. Uau! Então, Gênesis 10 faz exatamente o oposto disso. O aposto absoluto não demonstra subjugação pela guerra, mas traça a topografia da família humana e usa aquelas 4 dimensões que referiste: famílias, línguas, territórios e nações. Sim, e para nós hoje em dia essas 4 palavras parecem quase sinónimos, não é? Só formas diferentes de descrever grupos de pessoas. Mas no hebraico antigo não são sinónimos nenhuns. É um mecanismo quase sociológico. A primeira dimensão, famílias ou mishpachot, é a unidade de parentesco, o clã. O núcleo onde a pessoa tem a sua rede de sobrevivência inicial. Exato. Logo a seguir vêm as línguas, ou leshonot. E isto é vital, porque a língua não é só fazer sons para comunicar. É a identidade cultural. A forma como um grupo estrutura a língua dita como eles concebem o mundo. Sabes, a analogia que me vem à cabeça é que ler este capítulo é como aceder ao código-fonte original da civilização, ou um teste de ADN global. É uma ótima analogia. A língua funciona como a arquitetura cognitiva do grupo, não é? Sem dúvida. E essa arquitetura unifica o clã, o que nos leva à terceira dimensão, que são os territórios, as artsot, onde há o mesmo sangue e a mesma língua. O grupo acaba por se fixar num espaço geográfico, a sua herança. E, finalmente, quando isso se consolida, surgem as nações. As identidades políticas, as goim. Exatamente. A identidade autossuficiente com leis e governo. É uma reestruturação total da sociedade, camada por camada. Portanto, a dispersão não foi só um passeio geográfico. E se formos somar todos estes ramos neste capítulo, a conta dá um número muito redondo. Dá 70 nações. E na literatura hebraica, o 70 não é um acidente, é o símbolo da totalidade, ou seja, a humanidade inteira. E reparemos na divisão. São 14 nações da linhagem de Jafé, 30 de Cã e 26 de Sem. E é aqui que a coisa se torna muito intrigante. Fica mesmo. O texto, no meio desta globalidade de 70 povos, afunila o foco quase exclusivamente na linhagem de Sem. Mas, se olharmos bem para a cronologia, Sem provavelmente nem sequer era o filho mais velho, pois não? A maior parte dos estudiosos aponta que o primogênito seria Jafé. Então, numa cultura que valorizava tanto a primogenitura, por que colocar os holofotes todos em Sem?
A razão não é demográfica, é totalmente teológica. A chave está no próprio nome dele. Em hebraico original, sim, significa literalmente nome. Nome? Uau! Sim. E no mundo antigo, ter um nome significava ter autoridade, ter caráter. E é nesta linhagem, Que está a semente da promessa, certo? certo, é por ele que passa o cordão umbilical da promessa messiânica. O homem chamado Nome é quem vai carregar e revelar o nome do Criador à humanidade. Isso é fascinante. E ao trazer John Wesley para a conversa, nas suas notas do Antigo Testamento, ele também faz ali um destaque enorme num bisneto de Sem, o Éber. O Weber é um eixo fundamental aqui, porque, linguisticamente, a própria palavra hebreus, ou ivrim, em hebraico, deriva diretamente do nome Eber, e o idioma hebraico também. Pois, e quando nós lemos isso, a objeção que qualquer pessoa moderna faz é logo: isto é uma grande conveniência. É um mito de origem só para dar importância à tribo deles. Sim. Afirmar que a própria língua em que o Antigo Testamento está escrito carrega o nome do seu patriarca direto. Exato. Soaria a vaidade, tipo, a nossa língua é a pura e a vossa corrompeu-se. Mas Wesley argumenta que não se trata de orgulho tribal. Não de todo. Wesley olha para a anomalia cronológica. Eber viveu muito mais tempo do que as gerações à sua volta, e Wesley interpreta isso como uma recompensa divina pela sua fidelidade. Fidelidade numa época muito complicada, não é? Uma época de apostasia geral. A humanidade estava a desviar-se rapidamente dos princípios éticos pós-dilúvio. Mas Eber manteve-se fiel, e a preservação do idioma puro do hebraico na sua família imediata foi um sinal do favor divino. Ou seja, a língua foi mantida em quarentena de proteção. Precisamente. Um contentor seguro para transmitir a revelação de Deus, enquanto o resto da comunicação humana estava a colapsar. E falar de colapso da comunicação atira-nos obrigatoriamente para o evento central de toda esta divisão, não é? A Torre de Babel. Não podemos falar de Gênesis 10 sem falar de Babel. Até porque Eber teve um filho chamado Peleg, cujo nome significa literalmente divisão. Mas o que eu acho interessante questionar aqui é a nossa visão tradicional de Babel. Aquela visão punitiva. Sim, normalmente a malta olha para aquilo como um castigo de um deus que se irritou porque estavam a fazer um prédio muito alto. Mas existe uma perspectiva muito mais ampla para olhar para este evento, não há? Sem dúvida. E aqui entra o livro Patriarcas e Profetas, de Ellen G. White. Ela é muito clara a explicar que a confusão das línguas não foi de forma alguma uma punição arbitrária. O perigo não eram os tijolos da torre, Era o que estava por trás da construção? o projeto político. Deus tinha dado uma ordem clara a Noé e aos seus descendentes: encham a terra e subjuga-a. Era um princípio de expansão e administração equilibrada. Mas eles resolveram juntar-se todos no mesmo sítio. Queriam criar uma mega capital na planície de Sinar. Exato, uma confederação monolítica, uma centralização de poder absoluto. Eles até disseram: façamos para nós um nome. Mais uma vez a questão do nome. Enquanto Deus usava o Sen, cujo nome significa nome, eles queriam fabricar o seu próprio nome humano. Era uma resistência frontal. Totalmente. Eles queriam glória humana e opunham-se à ordem de povoar a terra. E a ferramenta principal que permitia este projeto totalitário era o facto de terem uma língua única global. Claro, se todos falam o mesmo idioma e vivem na mesma planície centralizada, a corrupção moral ou qualquer rebelião alastra-se a uma velocidade assustadora. Não há travões sociológicos. Daí a intervenção de Deus ser uma medida de soberana providência. White explica bem que Deus não desceu num acesso de raiva irracional. Ele desceu para desmantelar um império que se ia autodestruir moralmente. Ao quebrar o código linguístico, a coordenação daquele projeto desfez-se da noite para o dia. Porque se eu não compreendo as ordens do engenheiro ou o que o trabalhador do lado está a dizer, gera-se confusão e desconfiança. E a única solução foi o afastamento físico. Ou seja, Deus transformou aquela tremenda resistência humana no próprio mecanismo que forçou a humanidade a cumprir o plano original. Espalharam-se e preencheram a Terra. É incrível. Um ato de resgate. Ele garantiu que os seus propósitos de redenção alcançassem todas as famílias da Terra, fragmentando a estrutura de poder. Mas a introdução destas barreiras geográficas e linguísticas tão vincadas também traz um perigo interpretativo. O perigo do exclusivismo, queres tu dizer? Exatamente. Se o foco está todo na linhagem de Sem, como acabamos de dizer, pode parecer que Deus está a criar uma religião exclusivista tribal.
Como é que essas divisões lá atrás impactam a imagem maior da nossa fé e da inclusão? E é aí que a conversa passa da genealogia pura para a ideia de genealogia como teologia. Wesley ataca esse perigo interpretativo olhando para um detalhe minúsculo, mas vital. Qual? Quando a Bíblia introduz a genealogia de Sem, faz questão de dizer expressamente que ele é o irmão de Jafé, o mais velho. Sempre é só um dado dos registros civis. Mas não é. Numa genealogia sagrada, nada está lá por acaso. Wesley destaca que essa menção fraterna serve para garantir que a posteridade de Jafé não fosse considerada excluída da aliança de Deus. Para mostrar que continua a ser família, apesar de agora terem línguas e territórios diferentes. Exatamente. O facto de haver fronteiras ordenadas por Deus não significa que os outros povos estão fora da graça. Há, aliás, aquela profecia de que Jafé habitaria nas tendas de Sem. É o grande prenúncio teológico da conversão dos gentios, não é? A incorporação do resto do mundo na família da fé. Mas quando disse que de um só homem Deus fez todas as nações da terra. Sabes, este tema, toda esta dinâmica, daria um debate incrível para uma escola bíblica. Prova de uma forma claríssima que a humanidade é uma família dispersa, sim, mas com fronteiras ordenadas por Deus. E não uma coleção caótica de povos. É a diferença entre o acaso histórico e a providência divina. Mas estamos a caminhar para o final da nossa imersão. Olhando para tudo isto, qual é o grande resumo prático que retiramos? Porque, na essência, estamos a ver a história de uma família no meio de impérios. O resumo, a meditação profunda aqui, é a forma discreta como a linhagem de Sem e essa grande promessa messiânica avançou no meio daquelas 70 nações poderosas. Avançou quase como um fio invisível. Ninguém diria, pois não. Ninguém no mundo antigo olharia para aquela família silenciosa do Éber e pensaria: olha, é ali que está a salvação de toda a humanidade. As pessoas estavam focadas nos tijolos gigantes de Babel. O instinto humano ia logo dizer que os construtores a ensinar é que eram os donos do futuro. Mas não eram. O propósito de Deus, historicamente, não se anuncia com grandes fanfarras políticas ou torres imponentes. Manifesta-se em famílias comuns, em fidelidade silenciosa, em histórias que parecem não ter voz. Uau! Isso dá que pensar. E é com esse pensamento que me quero despedir de quem nos ouve hoje, deixando uma pequena provocação para o vosso dia-a-dia. Pensem nisto. Se Deus orquestrou, de facto, o destino de 70 nações imensas e preservou a sua maior promessa através de nomes quase desconhecidos numa genealogia antiga... Que o mundo ignorava, sim. Exato. Qual será o papel exato que a nossa própria história, que por vezes nos parece tão silenciosa, tão anónima e comum, qual será o papel que ela desempenha hoje no propósito maior e invisível de Deus? É uma excelente questão. Fica o desafio. Muito obrigado pela companhia. Continuem a explorar as Escrituras connosco e até à próxima imersão. Até à próxima!